Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, continuando, dando continuidade ao nosso programa, né? Essa série de lives que eu tô me propondo a fazer, trazendo aqui informações e trazendo um pouquinho de uns tópicos bem interessantes para que a gente possa conversar, trazer à tona essas questões e informar um pouquinho mais, né? E essa série vem de encontro ao lançamento de um curso de Reiki em todos os níveis que eu vou estar fazendo no final dessas lives, lá no começo de novembro. Especialmente vai ser no dia do meu aniversário, o lançamento. E então aí fica esse convite para que vocês continuem aqui comigo assistindo essas lives que acontecem terças e quintas no meu canal. Então quero fazer um pouquinho de resumo aí para quem está chegando agora, que não me conhece. Eu sou Angela Bertoldo, sou terapeuta, sou reikiana, taróloga e venho nesse caminho aí já há alguns anos, né? Fiz uma transição de carreira. Tenho como base a formação em Direito. Trabalhei muitos anos na Previdência Social com o público, levando também um pouco desse despertar aí, que já anda comigo desde muito cedo. E além de tudo isso que eu falei, eu sou auditiva, vidente, desde muito cedo passei por alguns perrengues, né? Porque não é todo mundo que acredita. Minha família também não acreditava. Então, assim, precisei buscar informação, me autoconhecer para poder ser quem eu sou hoje e trazer essas informações e me colocar, né? Nessas posições que tenho hoje. Então, fazendo uma recapitulação, como eu falei aí, já me apresentei. A gente já falou de autossabotagem, né? Que é aquela coisa que a gente cria na mente para não fazer o que tem que ser feito, né? E vai cada vez mais abrindo espaço para coisas complicadas. Falamos de ansiedade, foi o primeiro tema, né? Ansiedade, uma doença aí do nosso século, que é muito afeta todos nós, né? Ninguém tá livre de ter algumas ansiedades no dia ou até na semana, né? Falamos de autossabotagem, falamos de mães e pais narcisistas, que é algo que atrapalha muito, né? As nossas crianças, temos crianças sofridas. Eu trouxe nessa live especialmente algumas coisas da minha própria infância, da minha adolescência, pois sou fruto de mãe e pai narcisista. Então, assim, falei aí de alguém, de um lugar onde eu aprendi a lidar com isso. Enfim, falamos também de abusos, muito, né? Todos os tipos de abusos eu trouxe aí, especialmente o abuso aqui no lugar de terapeuta, é algo que acontece muito, das pessoas chegarem, quererem tratar os outros, né? E isso acaba sendo um abuso energético, né? Em última análise, porque é a mesma coisa que eu chegar na casa de alguém e querer limpar a casa dela, né? Sem pedir autorização, ou mandar alguém tomar banho, né? Sem essa pessoa querer. Isso tudo é abuso, né? Tô aqui brincando com algumas situações, porque é um assunto muito sério e a conversa aqui não quero que fique pesada. Eu acho que a gente pode falar de todos esses assuntos, mas num lugar de leveza, né? Sem trazendo os tópicos, falando as coisas como elas são, mas num lugar leve, porque já temos isso na nossa vida e é uma coisa muito pesada. Então, fiz aí um breve resuminho, né? Quem quiser assistir essas aulas anteriores, tá lá no meu canal. Algumas ainda estão no Instagram, que eu não consegui baixar por algumas situações pessoais, mas
vão ser baixadas lá pro meu canal do YouTube. Vou deixar aqui uns recadinhos, né? Essas lives, quem está ao vivo pode e deve deixar seu nome lá no meu direct para concorrer à Cesta da Bruxa, que vai ser sorteada no dia 31, agora, né? Uma data bem bruxesca. E essa cesta contém aí uma vaga no curso, uma jogada de tarô comigo de 1 hora e uma terapia, né, a escolher aí dentro das terapias energéticas que eu ofereço. Então a cesta vai ser sorteada para aquelas pessoas que estão ao vivo nas lives, né, todas de preferência, e que coloquem lá no meu direct o seu nome para poder concorrer a essa vaga, esse concurso aí, né, dessa cesta linda que eu estou oferecendo. Então vamos começar o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem também que é muito comum, que nos afeta, que é os vícios emocionais, né? Todos os vícios que temos. Mas antes eu vou abrir aqui uma cartinha das cartas do caminho para que a gente abra uma energia gostosa aqui, como eu falei. A gente está trazendo assuntos polêmicos e pesados, mas eu quero ter uma base de leveza, não quero entrar em assuntos pesados, porque eles são pesados por natureza, né? Então, vamos deixar isso mais leve, vamos tornar os assuntos, trazê-los à tona, mas de uma maneira mais leve. Então, tirei aqui, ó, veio 2 cartas hoje. Contar os golpes, a carta número 20, que fala de vitórias. E a carta 3, que fala da busca da visão, procuro e encontro. Então, já que veio 2, né, vamos ter que dar uma olhada aí o que essas cartas querem nos dizer. E no fundo do baralho veio de novo a carta do tambor falando de ritmo. É uma carta que tá saindo nas 2 últimas lives, foi ela que saiu, a carta do tambor. Então eu vou ler aqui só a aplicação dessas cartas para que a gente não fique muito nas cartas, tá? Então, a busca da visão, a carta 3, que fala de procura e encontro, fala assim: a carta da busca da visão fala de um momento de novas direções ou fortalecimentos do caminho atual, baseado na verdade pessoal. Muitas vezes, para encontrar esta verdade, é necessário entrar no silêncio e eliminar a confusão pessoal. Em outros casos, torna-se realmente necessário partir para uma busca da visão. Eu quero fazer um parênteses aqui e pedir desculpa porque meus vizinhos resolveram fazer reforma essa hora da noite. Então vai ter barulho aí de demolição, de um monte de coisa, porque eu não tenho como impedi-los de fazer isso, né? Eu moro num condomínio, então às vezes as regras do condomínio valem para uns e não para outros. Mas vamos fechar o parênteses e voltar aqui para a carta. A carta da busca da visão lhe diz que o curso de sua vida precisa ser esclarecido através da visão. Agora é hora de pedir ajuda aos seus guias e também aos ancestrais, para que as decisões tomadas sejam respaldadas pela sua sabedoria e assistência. Sabedoria dos nossos ancestrais e a assistência da nossa espiritualidade. A chave reside na busca das respostas pessoais. A melhor maneira de encontrar a verdade consiste em confiar plenamente em seus sentimentos e acompanhá-los pela ação. Para conseguir isso, você deve eliminar a confusão e a dúvida, e depois passar a agir, permitindo que a sua própria verdade aflore.
Não se esqueça que quando você busca, está pedindo respostas. Esteja preparado para aceitar e reconhecer a verdade assim que ela surgir. O reconhecimento e a aceitação sempre preparam o caminho para o autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Buscando um pouquinho mais de nós mesmos, né? Nos conhecendo, nos percebendo, para que a gente evolua, porque eu acredito que a gente está aqui para evoluir, para se lapidar todo dia um pouquinho, né? Como hoje, fui lá, conversei com meus vizinhos, não consegui que a obra parasse, então vamos se resignar e vamos fazer o que a gente pode. O contar os golpes da vitória, né? Que foi a carta inicial. Se essa carta saiu para você, o grito da guerra foi lançado ao ar e a vitória está assegurada. Você está sendo instado a perceber que está bem perto de alcançar uma vitória pessoal. Eu acho que isso tem a ver comigo. Talvez você tenha conseguido enfrentar um antigo desafio ou vencer um adversário. Portanto, chegou a hora de partilhar sua vitória com os outros. Não importa se a vitória é de natureza espiritual ou material, como, por exemplo, ganhar na loteria. Você deve honrar este momento e dar graças por esta bênção. Contar os golpes representa o sucesso do movimento de avanço e o reconhecimento da ação correta. Você tem sido honesto com você mesmo e está recebendo uma recompensa por não ter se desviado do caminho sagrado. Parabéns! A vitória é doce, mas é mais doce ainda quando os troféus são repartidos com aqueles que você ama. Partilhe a alegria desse golpe com todos aqueles que querem ver você vencedor. Lembre-se, os guerreiros que contavam os golpes sempre cuidavam dos viúvos, idosos e fracos. As vitórias materiais compartilhadas proporcionam mais honras ainda. E todo aquele que se dispuser a servir e ajudar, receberão como prêmio mais uma pena em seu cocar. Que lindo, né? Então, assim, vem de encontro ao que eu me proponho a fazer com essas lives, que é trazer um pouco mais de conhecimento e trazer uma vitória pessoal aqui, que é estar falando em público, estar me expondo nas redes, é algo que é bem complicado para mim ainda. Eu não me sinto muito à vontade, mas é fazendo que a gente vai se superando, né? Então, eu vou convidar todos que estão aí, todos que vão chegar, a fazer umas respirações, vamos fechar os olhos, se conectar com essas informações que vieram dessas duas cartas e vamos fazer umas respirações profundas, nos conectar com o chão, nos enraizando, criando raízes e indo buscando lá no fundo da terra, lá no cristal da terra, pessoalmente, né, nos enraizando e trazendo pela respiração profunda no baixo ventre a seiva da terra, nos alimentando, nos trazendo para o aqui e agora, respirando fundo, nos conectando com o sol lindo sobre a nossa cabeça, nos trazendo para dentro da gente, fazendo essa alimentação dessa seiva que sobe pelas nossas pernas, sobe pelo nosso corpo e sai lá no topo da nossa cabeça, soltando os braços,
os ombros, relaxando na postura ao soltar o ar, fazendo essa troca energética, limpando o nosso canal de conexão, para que a gente venha a se concentrar aqui. Eu peço mais uma respiração profunda, trazendo para o aqui e agora, nos conectados com esse assunto que vamos falar hoje, que são os vícios emocionais. Então, que a gente traga na consciência esses assuntos, vamos ter muita paciência com esse barulho que está aí, vamos tentar desconectar deles e nos ligar aqui para passar essa informação com toda amorosidade, com todo carinho, trazendo um pouquinho mais de profundidade neste assunto. Vamos abrindo o olho, nos conectando. E eu pergunto, né, o que é os vícios emocionais? Se alguém quiser aí falar, eu vou adorar poder trocar ideia, né? Fica aqui essa pergunta do que são os nossos vícios emocionais. São todos os nossos comportamentos repetitivos, aqueles que a gente diz, putz, fiz de novo, caí na minha mesma cilada, né? Que são as nossas atitudes, os nossos atos inconsequentes no sentido de não pensar, né? Quando a gente vê, já fez de novo. Então, esses são os nossos vícios que nos levam sempre a lugares ou a portas que não são muito agradáveis, né? A dificuldades de relacionamento. E o que acontece, né? A gente acaba querendo fugir dessas questões, mas o ato automático e repetitivo nos levam sempre para os mesmos lugares. E como que a gente chega lá, né? Quando a gente acha que foi traído, quando a gente se percebe nos enganos, né? Enganos, autos enganos ou se sentindo enganado pelos outros, a fugir de situações que nos colocam na responsabilidade. Enfim, são muitas situações que nos levam a portas não agradáveis, né? De nos perceber, de nos reconhecer. E também vamos falar aqui, né, do vício emocional que nos leva a vícios de uso de droga, né, de psicoativos, vícios de sexo, vícios de compra, né, de compulsões, de comida. Tudo isso são vícios emocionais. E então, me conta aí, né, em qual que tu te identifica? Será que a gente tem coragem de falar aqui, de trazer, né, num assunto aí, como que isso bate em ti? Qual é o vício que mais te dói? Então, assim, fica essas reflexões, né? E como que eu lido com isso? Eu acabo em movimentos que eu não penso, quando eu vejo eu já fiz, ou eu tenho alguma consciência sobre isso? Como que bate para ti esse vício, né? Vamos falar de um vício que é bastante comum, né? A compulsão, seja ela por comida, seja ela por compra, né? Qual a compulsão que te ataca? Porque esse é um vício que a gente acaba a compulsão não deixa a gente pensar, né? Quando a gente fez, a gente já fez. E aí repete de novo e repete de novo. Então, assim, como que é para ti essas questões? E se a gente falar ali, né, de como que a gente chega
a essas repetições, né? Os vícios, acredito que quase a grande maioria tem consciência, né? Do vício ou do seu ato repetitivo, né? Que leva ao vício. Mas por que a gente chega aí? O que é, né? Qual é a dor que nos leva a fazer a repetição da coisa? Geralmente são, né? Tem, assim, diríamos 3 focos bem principais, que é a questão da compulsão no sentido da grosseria, né? Assim, a principal é a crítica, né? Quem de nós consegue levar uma crítica de boa, né? Que não nos leva a atos impensados, né? Porque o vício é aquilo que já está no automático. Eu não sei lidar, vamos botar aí a crítica. Eu não sei lidar com a crítica, eu vou para atos automáticos. Eu vou buscar comprar para me compensar por aquela crítica que eu não aceito, ou eu vou comer, vou atacar a geladeira, né? Então, assim, um dos fatores é a crítica. A outra que tá bem, que faz essa coisa ficar bem forte é a grosseria, né? A injustiça e o sentimento de humilhação pública. Eu acho que esse é o que mais pega, né? Porque, como diz a Jojo, bateu, doeu, leva que é teu, né? Então, assim, o que bate em mim que faz eu criar esse ato compulsivo do vício emocional, de correr para compensação? Tô questionando ainda, tô só nos questionamentos. Quero saber aí de vocês como é que funciona isso. E por que isso existe em nós, né? Existe uma ferida, com certeza. E geralmente, ou quase sempre, essa ferida tá lá na nossa criança, né? Que foi ou injustiçada, ou foi criticada, ou foi humilhada, né? Esses são os fatores mais fortes que batem essa criança a levar esse link para esse ato repetitivo que não passa pelo consciente. Quando ela vê, já foi ou para droga, ou para compulsão de compra, comida, né? Que são os hoje mais comum aí. Jogo, né? Tem algumas coisas que levam para esses lugares onde a gente não quer ver. E por que a gente fica nesse loop aí de repetição e de comparação e de não querer levar crítica e de não querer se expor, e aí se esconde atrás desses atos repetitivos? São 2 fatores muito fortes que pegam a gente pelo pé, eu diria, que é a falta de compaixão, a falta de perdão. Por quê? Porque somos orgulhosos, né? Não aceitamos que há uma ferida que precisa ser tratada. E o tratamento básico de todas essas feridas passa pelo perdão. Aqui já dei assim, né, praticamente toda a aula, mas isso é muito profundo, porque todos nós temos algumas feridas, algumas grandes, algumas pequenas, mas todos temos. Então, eu diria que a questão principal aqui, né, do auto-perdão, da compaixão por si mesmo, para ter pelo outro, né, porque o perdão, a gente não perdoa o outro, a gente está sempre se perdoando, porque é abrir espaço para poder viver de uma maneira mais gostosa, mais tranquila, mais de acordo, né? Sem não criar problema. Porque se a gente olhar para esse vício emocional que se repete compulsivamente, ele
só cria problema, porque cada vez que eu me deparo com alguma coisa que me remete àquela dor, ela vem com aquela, não com aquela intensidade que aconteceu lá, porque eu já nem sei mais o que aconteceu, eu fiquei só com a dor. Eu não tenho memória de saber exatamente o que aconteceu lá atrás. Mas quanto mais ela se repete e eu não cuido disso e eu não trabalho isso, me percebendo, me conhecendo, eu só reforço e aumento essa dor. E cada vez que eu reforço e aumento essa dor, mais eu incido no vício, né? Porque uma coisa leva a outra. Então, me diz aí, isso faz sentido para ti? Como que bate em ti essas questões? Qual, né? Já perguntei, vou voltar a perguntar aqui. Esses vícios trazem para você alguma coisa? Como que é para você isso? Me diz aqui. É um assunto que te interessa? Faz sentido para ti o que eu tô falando? Me conta aí. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais essas questões, eu vou convidá-los para a gente fazer um pouquinho mais de respiração, porque é através da nossa respiração consciente, né, que a gente consegue ter mais conhecimento de si mesmo, perceber essas questões que nos afetam no dia a dia, que nos levam a essas compulsões, a esses vícios, né, a repetir o mecanismo. Então vamos se conhecer um pouquinho mais, vamos respirar. Vou convidá-los a fechar os olhos, a vir para dentro de você mesmo, a perceber esse ar que entra pelo nariz. Vamos puxar bem profundo esse ar para ele atingir mais amplamente nossos pulmões. E quando soltar o ar, solta aí essas dores, essas angústias, esse vício, né, de seja lá qual for o vício, qual for a dor que esteja aí, solta nesse ar. E ao puxar o ar mais profundamente, bota uma luz clara, vai iluminando tudo por dentro, vai botando luz e esse ar entra iluminando todo o teu corpo, a tua mente, botando luz naqueles lugares mais escuros, né? Porque a escuridão só existe por falta de luz. Então vamos botar a luz aí. Vamos colocar mais luz e soltar esse ar quando sai. Ele traz essas escuridões, esses pontos escuros, nos libertando um pouquinho mais das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa falta de auto-perdão. E vamos respirar mais uma vez profundamente, trazendo luz para dentro, iluminando, se imaginando como um ponto de luz. E vamos respirar mais um pouco e aumentar essa luz. Vamos expandir essa luz como se a gente fosse um vagalume, né? Que vai acendendo sua luz e vai ampliando esse ponto de luz na escuridão, nos pontos escuros que a gente tem dentro de nós, ao nosso redor, e vai soltando e liberando, botando mais luz, ampliando essa luz ao teu redor, criando uma rede de luzes, sendo um farol de luz na tua casa, no teu espaço, na tua vizinhança.
E vai expandindo, vai se enxergando, crescendo numa luz bem clarinha, bem clarinha. E vai crescendo. E assim, pouco mais iluminados, mais libertos dessas questões que nos afligem, que nos levam aos vícios emocionais, nos levam a essas prisões. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando aqui do que nos deixa nessas questões, né, de vícios, de loopings, né, que vem nada mais ser do que as nossas crenças limitantes. A gente cresce com verdades, né, que nossos pais, nosso meio onde a gente vive. Vou tomar uma aguinha aqui. Hoje eu esqueci do meu copo, tô tomando na minha garrafinha mesmo. Então, o que alimenta nossos vícios, né? Esses vícios emocionais, que a gente até busca situações para sair deles, para crescer, mas não adianta a gente buscar situações se a gente não muda as nossas crenças, né? Nossas programações. A gente é que nem computador. E é um computador extremamente rico e valioso, né? Então vamos dar valor a essa máquina maravilhosa que a gente é e vamos trabalhar essas programações para que a gente possa se libertar dessas amarras, desses vícios. Então, é uma engrenagem que gira, né, naquelas crenças que a gente trouxe até aqui e que nos trouxeram para esses lugares que a gente está. Então, se a gente não está feliz com a vida que está levando, com os mecanismos que está criando, com os vícios que já fazem parte da nossa vida, é hora da gente mudar a programação. E é isso que eu venho propor aqui com essas conversas, né? É trabalhar as nossas crenças limitantes. Como trabalhar isso? Se autoconhecendo, indo buscar aquelas situações e energias que possam ampliar a nossa mente, o nosso modo de ver a vida, né? Porque assim, um exemplo simples, se eu fui criada num meio de limitação, né? De achar que o melhor é pro outro, que eu nunca vou conseguir, que não adianta eu fazer porque não vai dar resultado, qual é o resultado que eu vou ter de uma crença que só me limita? Então, eu posso até me esforçar, trabalhar muito, né, fazer o meu melhor ou até o máximo, mais do que eu posso, mas eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então, aqui a gente tem dois fatores muito importantes. Um é o interno, da gente se conhecer, saber das nossas dificuldades, né? Seja por educação rígida, seja por aquela crença que veio lá do pai e da mãe, de que eu cresci assim, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Não, a gente pode mudar e deve mudar para melhor, né? Então, é se percebendo que tudo na vida tem uma parábola da Bíblia que eu amo, porque é a parábola do banquete, né? O banquete está servido e está tudo a seu alcance. Então, assim, se eu tenho uma crença limitante de que eu não posso, né? Tem uma coisa da infância lá, eu acho que
todos em algum momento escutaram, que é: não pode comer nada na casa dos outros. Então, assim, tu já vai com a limitação de que eu não posso ter nada que o outro tem, eu não posso nem me ousar a pedir, né? Então, essas coisas nos levam a portas fechadas, né? E aí a vida fica difícil e a gente vai se compensando, por quê? Porque não se admite pelo orgulho de achar que aquilo é o que eu ganhei, que aquilo foi o que foi me ensinado. Aí volta a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, é ter o mínimo para que se perceber que há possibilidade de mudança, que há outra maneira de viver, que há outras situações na vida que a gente possa fazer. Então, trago aqui como uma das questões que a gente pode trabalhar é o autoconhecimento, né? Se perceber enquanto ser, do que a gente pode mudar. A gente não precisa, porque nasceu assim, porque foi ensinado assim, porque a avó fazia, porque a mãe fazia, então eu vou fazer. Não, a gente pode reconhecer que elas fizeram, né? Nesse exemplo, elas fizeram melhor. Mas eu posso fazer diferente. E como eu posso fazer diferente? Conhecendo outras maneiras, me abrindo para o perdão, abrindo mão do orgulho de achar que eu sou única e que eu não preciso mudar, que eu tenho que ir assim o resto da vida. Não, né? São dois fatores muito complicados na nossa vida. O primeiro é o perdão. O segundo é o orgulho, né? E o que o orgulho faz? Pessoas mais rígidas, corações duros, né? Que não aceitam a mudança, que não aceitam o alta percepção. Gente, desculpa o barulho aí, mas eu tô perdendo até a concentração, porque tá difícil de concentrar com meus vizinhos fazendo reforma na casa. Mas vamos lá, vamos continuar. Não vou entrar na história de que não é possível. Tudo é possível quando a gente quer. Voltando ao assunto, né? Como que é para ti abrir mão do orgulho pela vaidade ou por crença, né? E ter auto-perdão, ter compaixão pelo caminho do outro, pelo próprio caminho, né? E eu vejo, assim, dentro do caminho do Reiki, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, o Reiki traz essas oportunidades da gente se conhecer mais e trabalhar, né, o orgulho, trabalhar o perdão, a compaixão por si mesmo, porque o Reiki nível 1, ele trabalha principalmente a autocura. Então, são 21 dias aí de trabalhar essas questões, né? De se reconhecer, de se perceber, reconhecendo as crenças que nos limitaram até então, abrindo espaço para novas crenças, para nova visão de si mesmo, né? Se percebendo de uma outra maneira, porque o Reiki traz desde de uma autopercepção muito profunda, né? Ele acaba transformando a gente na respiração, na alimentação, no modo de ser com o outro, né? Porque ele trabalha todos os nossos chakras e principalmente o chakra do coração. E isso é maravilhoso, né? Porque nos faz ir para um lugar de encontro com a gente mesmo e com o outro. Então, é muito mágico quando a gente consegue fazer essa transformação. E fica aqui a proposta, então, de todos que estão aqui virem aderir a esse curso aí de Reiki, nível 1 principalmente, mas eu vou também abrir para outros níveis, tá? Até o mestrado.
Mas a chamada hoje está sendo aí para quem não conhece, para quem ainda não é reikiano, para vir conhecer essa ferramenta, essa energia maravilhosa, transformadora, que nos traz para uma compaixão muito grande por nós mesmos, pela vida. Ela transforma tudo na vida. E eu sou fruto disso. Então, falo com muita propriedade aqui. Hoje eu vou deixar a aula mais curtinha, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Me desculpem, mas fica aqui meu convite para amanhã. Amanhã vamos ter live de tarô, uma tiragem intuitiva. E na quinta temos mais uma aula aí do Desprograma, falando de um outro assunto bem interessante, bem polêmico. Não vou dar spoiler para que todos venham me ver na quinta-feira também. Tá bem? Eu aguardo vocês amanhã para uma jogada de tarô bem legal. E na quinta também. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão.